Comigo em estúdio está de novo a enfermeira Isabel Moreira, especialista em enfermagem comunitária e atualmente a trabalhar no Centro de Saúde de Ponta Delgada e que nos vem falar sobre saúde familiar. Muito boa tarde, senhora enfermeira. Obrigado por estar aqui connosco outra vez. E dentro da saúde familiar, um dos momentos marcantes no ciclo da vida de uma família é certamente o nascimento de um filho. Sim, sem dúvida. Claro que há acontecimentos que vão sucedendo ao longo do ciclo vital da família, nomeadamente o nascimento do primeiro filho. Pronto, os casais depois podem ter outros filhos, mas o primeiro filho é um marco muito, muito importante. Porque isso interfere, de facto, na dinâmica familiar, não é? E o que pode levar a um momento de crise na família, porque requer que ela se reajuste a esta nova etapa. Então, o papel parental acontece de facto com o nascimento do primeiro filho, porque neste momento acontece uma transição no ciclo da família, onde há uma transformação na família que passa de ser casal para ser casal com filho, portanto, uma tríade, não é? E nesta fase, os pais necessitam desenvolver e definir papéis parentais para se poderem adaptar de forma adequada a esta nova realidade que é de serem pais. Assim, a chegada de um filho, de facto, à família pode gerar um aumento de tensão familiar, pois traz consigo uma necessidade de reformulação de tarefas, de funções do próprio funcionamento familiar. E o que é que se altera exatamente na vida dos pais e da restante família? Que novos papéis e funções a família deve desenvolver? De facto, quando há o nascimento de um primeiro filho, há um conjunto de transformações, quer individuais, quer conjugais e mesmo sociais, que vão surgir para os novos pais e para a restante família. Agora vamos ver. Há necessidade de haver um ajuste do sistema conjugal para dar espaço àquele filho. Portanto, se até aqui o casal vivia um para o outro, não é? Tinham o seu próprio espaço individual e na família como um todo, agora passam a ter que dar espaço a um novo membro, que neste caso um filho. E, portanto, há que haver aqui um reajuste de atuação, ou seja, se até aqui as pessoas conseguiam dar resposta às suas próprias necessidades, agora passam para segundo plano e quem passa para primeiro plano é, de facto, aquela criança. E isso gera muitas vezes situações de stress na própria família. Portanto, isso é uma das funções, a função inicial que os pais terão que desenvolver. Depois, há que ter atenção à união das tarefas de educação dos filhos, financeiras e domésticas, ou seja, em termos de tarefas de educação tem que haver um encontro de estratégias daquela família para educar aquela criança de uma forma comum. Portanto, eles têm que se entender, têm que dialogar e perceber o que é que querem fazer o que é que querem transmitir àquela criança. Isso tem que ser conversado entre o casal. Depois, é necessário perceber que há tarefas domésticas que também têm que ser reajustadas. Se até aqui já havia diferenciação de papéis, ora tu fazes aquilo, ora eu faço aquilo, agora surgem novas tarefas e funções domésticas que não só dar o banho à criança, como alimentar, como lavar a roupa daquela própria criança, que requer alguns cuidados. Portanto, tudo isso é novo, tudo isso vem a mais do que aquilo que o casal já tem. E, portanto, tem que haver aqui uma união de tarefas também domésticas, porque isso a questão, eu acho uma graça, a questão do dizer eu ajudo-te, ninguém ajuda ninguém.
Aqui há um desempenho de tarefas que têm que ser feitas e por um e por outro, não é? Nós estamos amanhã ajuda-me a fazer aquilo, mas não é bem assim. Depois temos a questão da questão financeira, porque a vinda de uma criança requer, é uma sobrecarga em termos financeiros. Portanto, são as fraldas, a roupa, todos os produtos de higiene, os carrinhos, e até agora cada vez há mais coisas aí à venda que de facto as pessoas, que até se tornam quase essenciais e que as pessoas de facto têm que fazer um reajuste financeiro para dar a resposta a estas novas necessidades. E depois tem que haver uma reorganização de relacionamentos com a família extensa. O facto de termos pais, avós e criança, tios, tias, primos, tem que se perceber quais são os papéis de cada um na família. E, portanto, aí tem que haver, de facto, uma reorganização desta mesma estrutura familiar. E até esse ambiente familiar influencia esta mudança, esta transição, não é? Sim, sem dúvida. É assim, o facto de o ambiente familiar interno, portanto, porque, como eu já disse na entrevista anterior, portanto, existe um ambiente interno e um ambiente externo. O ambiente interno, que é aquele que acontece dentro da própria família, portanto, é aquele contexto imediato. Quando há o nascimento de um filho, há uma relação dinâmica que acontece. E, de facto, o facto dos diferentes membros da família terem tarefas e funções diferentes, mas que estão intimamente relacionadas, o facto deles pertencerem conjuntamente a vários sistemas, portanto, temos aqui os casais, os pais, os avós, não é? Todos eles fazem parte de uma família. E a própria estrutura da família, a forma como ela se organiza, não é? E que varia ao longo do seu ciclo vital, tem que ser muito bem reorganizada e, portanto, estamos aqui a falar do ambiente familiar. O ambiente familiar tem que ser muito bem reorganizado para que haja uma adaptação equilibrada à vinda deste novo membro. E aqui falamos em alguns limites de papéis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quando falamos em relações, por exemplo, entre pais e avós, temos que perceber quais são os limites que os avós têm perante a educação daquela criança e temos que perceber quais são as funções e os papéis que os pais têm perante aquela criança. E isso é que vai fazer com que aquela família se adapte àquela nova situação de uma forma adequada. Claro que o enfermeiro aqui tem um papel fundamental. E vamos lá então, senhora enfermeira, muito rapidamente, como é que os enfermeiros podem ajudar as famílias nesta etapa importante, não é? Sim. Quando nós falamos em trabalhar com as famílias, temos que desenvolver uma relação terapêutica com elas, não é? Porque estamos a falar aqui de relações íntimas, um ambiente íntimo, um ambiente interno, em que não é qualquer pessoa que pode chegar e, portanto, resolver a situação. Portanto, há que, primeiro de tudo, desenvolver uma relação terapêutica com esta família. E isso implica, depois, ao longo desta relação, conhecer o equilíbrio entre o individual e o coletivo, ou seja, entre os próprios elementos da família, entre o equilíbrio no seu enquanto pessoa e no equilíbrio no coletivo, como é que a família como é que ela se organiza e como é que ela vive, que se relaciona. Tem que se entender o equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez, e isso está relacionado também com a educação que se dá à criança, não é? Se são flexíveis, se são muito rígidos, portanto é importante perceber isso. A definição dos papéis, se estão bem definidos ou não, o que é que o pai faz, o que é que a mãe faz em termos de educação dos avós, quais são os papéis e perceber o equilíbrio entre eles, se há equilíbrio ou não, e perceber de facto as fronteiras intergeracionais, ou seja, quais são as tarefas e funções dos pais, quais são as tarefas e funções dos avós. Então, o que é que o enfermeiro tem que ter em conta? Tem que ter em conta toda esta dinâmica para depois
conseguir perceber em que situações é que a família por si só não consegue dar resposta e depois trabalhar com esta família, de facto, essas necessidades, resolvendo com ela esses problemas, dando-lhes competências para elas se adaptarem a uma nova situação, e tudo isso com um grande objetivo de tornar a família independente, porque a atuação do enfermeiro nunca pode ser de dependência do enfermeiro, porque senão isso não seria uma atuação correta. Portanto, nós desenvolvemos competências naquela família como um todo e nos diferentes elementos consoante as suas funções e tarefas para que a família, de uma forma mais independente, consiga desenvolver as suas capacidades para se adaptar àquela situação e ir crescendo ao longo do seu ciclo vital.